Exatamente, Pedro Leonel aqui, e hoje a gente vai estar resolvendo umas questões do Colégio Naval, né, a prova de 2024, do dia 2, de Química. Primeira questão é a questão 45. Ela diz, um cientista misturou água e cloreto de prata, aqui, cloreto de prata, em um recipiente. Após algum tempo em repouso, ele percebeu que a mistura resultante era heterogênea, uma fase líquida predominantemente de água e uma fase sólida, predominantemente de cloreto de prata. Para a separação dessa mistura, qual é o processo mais indicado? Então ele resolveu misturar cloreto de prata e água, e depois de um tempo ele percebeu que, sem agitação, o cloreto de prata ele deixa um corpo de fundo ali, né? Ou seja, é um sal pouco solúvel. Ele está perguntando para a gente qual que é a forma mais simples de separar isso. Vamos olhar as alternativas. Na A, ele diz dissolução fracionada. Dissolução fracionada é quando a gente tenta separar uma mistura por solubilidade. Ou seja, a gente tem, por exemplo, aqui um recipiente onde tem água, areia e tem, por exemplo, o cloreto de sódio, que é um sal bem solúvel. A gente vai usar o fato do cloreto de sódio se dissolver na água para separar essas duas misturas, né? A parte de cloreto de sódio mais água e a parte de areia. Mas nesse caso aqui, a gente não vai precisar usar isso, porque a gente só tem um sal bem solúvel e só água. Então, a letra A está eliminada. Na letra B, é bem simples dizer que ela não corresponde à certa, porque atração magnética não faz sentido, né? Aqui a gente tem cloreto de prata, e nesse tipo de método de separação, né, que é a atração magnética, a gente só usa para elementos ferromagnéticos, ou seja, elementos que reagem bem quando expostos a campos magnéticos, que são o ferro, né, o Fe, o cobalto, que é o Co, e o níquel. E como a gente está tratando de prata, essa não é então a alternativa correta. Não é razoável usar a atração magnética para separar esses dois. C, destilação simples. É usar o ponto de fusão, ou melhor, o ponto de ebulição das substâncias para separar essas duas. Dá para usar? Dá sim. É simples, dá para usar. Porém, vamos olhar as outras alternativas, porque ela está perguntando qual é o processo mais indicado, isso é, o mais simples. Na destilação simples, você tem que usar fogo, né? Você separa através do ponto de ebulição. Ou seja, vamos pegar aqui, você tem aqui o ponto de ebulição do cloreto de prata, ele é bem elevado, é um sólido iônico, né? Então, quando você adicionar energia ali, a água vai ebulir primeiro e vai ficar no recipiente só o cloreto de prata. Porém, você tem que usar fogo, né? Não é muito razoável usar. Mas vamos ver as outras alternativas. Letra D, filtração simples. Maravilha, filtração simples, enfim, é razoável usar, porque a gente tem aqui um sal pouco solúvel e água. Ou seja, você passa isso por um filtro, o filtro vai reter o cloreto de prata e só a água vai passar. Essa aqui já é uma alternativa bem mais razoável que essa aqui. Por quê? Porque é mais simples. Não que essa aqui não dê para fazer também, mas essa aqui é mais simples, ou seja, mais indicado. E destilação fracionada é diferente da destilação simples. Aqui é quando você tem mais de uma substância, né? Então, por exemplo, para você fazer tem uma coisa, a coluna de destilamento, né? de destilação, por exemplo, do petróleo. Aqui, por exemplo, as substâncias com menor ponto de ebulição, aqui vai ser o gás liquefeito do petróleo, né? O GLP, vocês já devem ter ouvido falar. E aqui embaixo fica o asfalto, né? Que tem um ponto de ebulição bem alto, então você consegue separar as substâncias pelo ponto de ebulição, porque aqui, por exemplo, fica tipo uns 30 graus Celsius, e aqui vai estar em torno de uns 500, enfim, algo nesse estilo, então você consegue separar por isso. E aqui, não é razoável usar esse método aqui, até porque a gente só tem duas substâncias. Então, o mais correto aqui, o mais simples, é a letra D, filtração simples.